Bom, antes de começar, eu quero primeiro desejar um Feliz Natal a você que está me ouvindo e um próspero ano novo com muitas conquistas e felicidades. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Agora, vamos para o vídeo. Em todo o Sistema Solar, há muitos lugares incríveis ainda esperando para serem explorados. Lá fora, há muitos corpos celestes presos a um único objeto, a estrela que nos dá a vida, o Sol. E nosso planeta agradece por ele. Aqui está o nosso planeta. Uma visão bem familiar de uma bola azul sob a escuridão espacial. Se você pudesse ir para o espaço e ver como é o seu planeta, será que você ficaria maravilhado ou perderia a sanidade mental? Bom, mesmo que as coisas hoje em dia não estejam da melhor forma, este planeta ainda é o único lugar para se viver e também o único onde a vida floresce. Pode ser apenas uma consequência da evolução ou um milagre divino. Mas o que sabemos é que nosso planeta abriga todo tipo de ambiente possível. Vastas selvas, cerrados, desertos, oceanos profundos ou desertos de gelo, tudo em um só mundo. E a vida é sem dúvidas a coisa mais fascinante por aqui. Diversas espécies compartilham seus espaços e controlam toda a cadeia alimentar, de predadores a presas. E também tem nós, os únicos seres inteligentes que, ao mesmo tempo que temos a capacidade de moldar e construir o ambiente terrestre, também podemos destruí-lo. Mas mesmo assim, todos os organismos vivos e ambientes físicos do planeta Terra interagem de uma forma incrível para formar o nosso lar perante o abismo cósmico. Só que bem mais longe, há outro candidato para tentarmos colonizar. Este é Marte, o planeta vermelho. Um mundo muito cobiçado para se tornar uma colônia no futuro. Mas Marte ainda tem muitos grandes desafios, como distância, temperaturas baixas, tempestades de areia frequentes e atmosfera fina. Talvez um dia nós conseguiremos ver o sonho de colonizá-lo se tornar realidade. Mas ainda é cedo para isso. Mas deixando esse assunto de lado, Marte abriga um ambiente bem diferente do nosso. Na maior parte, é só deserto, com os únicos ambientes diferentes sendo as calotas polares localizadas no sul e no extremo norte de Marte. Elas são compostas principalmente de água congelada, juntamente com dióxido de carbono congelado, conhecido como gelo seco, além de poeira. Mas o lugar mais incrível de Marte é um vulcão, o maior vulcão de todo o Sistema Solar, o Monte Olimpo. Para você ter uma noção de quão grande o Monte Olimpo é, o Monte Everest aqui na Terra, sendo o ponto mais alto do nosso planeta, tem uma altura de 8.849 metros. 8 quilômetros praticamente. Já o Monte Olimpo atinge 21 quilômetros de altura e 600 quilômetros de diâmetro, sendo maior do que o estado de São Paulo. E se você estivesse no topo dessa montanha, você não veria nada de interessante. Uma decepção. Na verdade, o problema é que o Monte Olimpo é tão grande, mas ao mesmo tempo tão suave, que se você estivesse no topo dele, você nem saberia que estaria tão alto assim. Com exceção do céu, que pareceria preto, pois você ficaria um pouco acima da atmosfera.
Mas da mesma forma, não é possível enxergar o topo do Monte Olimpo de qualquer lugar de Marte, pois o topo fica escondido de sua visão. Então, a melhor forma de apreciá-lo é vê-lo do espaço. Marte tem aspectos muito interessantes, mas nem se compara ao planeta mais estiloso da família. Saturno, o Senhor dos Anéis. Localizado a pouco mais de 1 bilhão de quilômetros do Sol, Saturno é sem dúvidas o planeta mais conhecido do Sistema Solar. É o favorito de muitos também. Não pelo fato de ser um gigante gasoso sem superfície, mas sim por causa de seus anéis, feitos de partículas de poeira e pedaços grandes de gelo, alguns maiores do que uma casa. Eles têm uma largura de aproximadamente 250 mil quilômetros. Porém, sua espessura varia de alguns metros a algumas centenas de metros. Missões como a Cassini-Huygens e a Voyager 1 e 2 nos revelaram muitos atributos impressionantes de Saturno, como, por exemplo, a sua tempestade em forma de hexágono, localizada em seu norte. Os lados desse hexágono têm cerca de 13.800 quilômetros de comprimento, o que é maior do que o diâmetro da Terra. Mais uma tempestade maior do que nosso planeta. Onde já tínhamos visto isso antes? Ah, sim, é claro, em Júpiter. Acredita-se que esses anéis de Saturno foram formados quando suas antigas luas foram despedaçadas pela sua gravidade, e os detritos delas acabaram ficando em sua órbita por milhões de anos. Saturno atualmente é o planeta com o maior número de luas, com 146 delas conhecidas. E olhe só, a maior lua do gigante anelado, e a única com uma atmosfera mais densa que a Terra, Titã. Há muitas coisas que ainda queremos saber sobre ela, principalmente se pode haver vida nas profundezas de seus mares de metano. Entretanto, está na hora de viajar para as profundezas do Sistema Solar e depois sair do nosso bairro. É claro que pelo caminho encontraríamos o último dos planetas a partir do Sol, Netuno. Pode até parecer pacífico do espaço, mas eu não recomendaria você entrar dentro dele. Sua atmosfera azulada e atraente abriga os ventos mais rápidos conhecidos, com velocidades de 2.000 km por hora e temperaturas congelantes de 214 graus Celsius negativos. Neste mundo extremo, até o céu quer escapar. Mas enfim, vamos sair logo do Sistema Solar, pois o universo que conhecemos não se resume apenas em nosso bairro. Tudo isso que vimos até agora não é nem a ponta do iceberg. Além disso, há muitas coisas lá fora que ainda esperam uma visita. Mas espere. Olhe um pouco para trás. Contemple a sua última visão de nossa vizinhança, o próprio Sistema Solar. Começamos nossa exploração do universo aqui e nosso bairro teve muito a nos oferecer. Nossa Terra está muito longe agora. Vamos prosseguir, pois é hora de ir além do Sol e os planetas. Que tal visitar a estrela mais próxima de nós, o sistema Alpha Centauri, localizado a 4,2 anos-luz de distância?
Chegamos, e logo de cara podemos encontrar duas estrelas formando um par binário. Essas são Alpha Centauri A e B, duas estrelas semelhantes ao Sol. Ambas orbitam uma a outra ao redor de um centro de massa a cada 79 anos. Dentro desse sistema, há uma estrela menor que ostenta um planeta possivelmente habitável, chamado Próxima B. Mas não vamos para lá agora, pois só estamos de passagem, e outros lugares ainda nos aguardam. A viagem pelo espaço interestelar é algo que está muito além das nossas capacidades. Pense, só de viajar para Alpha Centauri demoraria 4 anos. Mas somente se você viajasse na velocidade da luz, o que é impossível. E viajando normalmente em naves espaciais modernas, levaria mais de 10.000 anos para chegar lá. Agora, imagine em estrelas mais longes. Depois dessa pequena conversa, nós acabamos chegando nessa estrela brilhante. Na verdade, é a mais brilhante do céu noturno, Sirius. Sirius é uma estrela localizada a 8 anos-luz do Sistema Solar. E não é apenas uma estrela, mas sim duas, Sirius A e Sirius B. A principal e mais brilhante é uma estrela azul esbranquiçada da sequência principal, a que vemos no céu. Já sua companheira é uma anã branca, bem menor e mais quente. Não é possível ver ela a olho nu, pois Sirius A ofusca todo o seu brilho. No entanto, você ainda consegue ver Sirius B com um telescópio amador. É um sistema bem legal de se ver. Mas como não há mais nada de interessante por aqui, vamos seguir a viagem. Só que desta vez, vamos para um objeto diferente. Nem estrela, nem planeta, mas um berçário estelar, localizado na constelação de Órion, a mais de 1.300 anos-luz da Terra. E esse berçário não poderia ser qualquer um. O mais famoso deles é a Nebulosa de Órion. Observada pela primeira vez em 26 de novembro de 1610, essa nebulosa ainda fascina muitas pessoas. Suas cores vibrantes, a região em que está, que é repleta de outras nebulosas, e a grande formação de estrelas dentro dela é um alvo perfeito para entender como as coisas funcionam dentro de uma nebulosa. E sobre seu interior, conhecemos um aglomerado estelar chamado de trapézio, composto por 8 estrelas principais. Sendo a mais brilhante delas, Theta 1 Orione C, uma gigante de cor azul esbranquiçada, com 40 vezes a massa do Sol. Embora nenhum exoplaneta tenha sido encontrado orbitando alguma estrela do trapézio, há muitas regiões de formações de planetas dentro da nebulosa, que são chamados de discos protoplanetários. Então, ainda pode ser uma possibilidade a existência de algum planeta aqui dentro. Mas as nebulosas também podem ser muito estranhas. E a próxima que vamos visitar é uma delas, localizada a 500 anos-luz da Terra. Está vendo isso? Parece um buraco no meio de tantas estrelas? Bem, isso não é um buraco. Há muitos gases ali. Essa nebulosa é chamada de Barnard 68 e é tão escura que bloqueia a luz das estrelas que estão por trás dela.
tornando-a visualmente escura quando observada a partir da Terra. Aqui, uma alta concentração de poeira e gás molecular absorve praticamente toda a luz visível emitida pelas estrelas que estão ao redor. As regiões escuras ao redor ajudam a fazer com que o interior dessa nebulosa seja um dos locais mais frios e mais isolados do universo. E quanto mais densa e espessa é a poeira e gases dessa nuvem, menos luz vai passar por ela. No entanto, ainda podemos ver o que tem dentro dela através do infravermelho. Barnard 68 está longe de ser assustadora. Quer ver algo realmente assustador? Está bem ali, no centro da nossa galáxia. Uma fonte de rádio astronômica brilhante e muito compacta, se alimentando de matéria e liberando altas doses de radiação ao redor. E ao seu redor, muitas estrelas o orbitam em alta velocidade. E uma em específico atingiu uma velocidade de mais de 1 milhão de quilômetros por hora. Aqui está o monstro galáctico, Sagitários A estrela. É o nosso buraco negro supermassivo no centro da galáxia, a 26 mil anos-luz da Terra. Talvez o objeto mais intrigante e energético por aqui. Ele tem uma massa de 4 milhões de massas solares e cerca de 26 milhões de quilômetros de diâmetro. O que estamos observando não é o buraco negro em si, mas o material superaquecido e giratório que o cerca. A mesma coisa que detectamos na primeira imagem de Sagitários A estrela. Esse anel de gases e poeira é um disco de acreção e é um fluxo de matéria que ainda não caiu completamente no buraco negro. Em vez disso, forma essa faixa achatada em torno do horizonte de eventos, o ponto sem retorno. Mas uma hora ou outra, tudo isso será consumido em centenas de anos. Sagitários A estrela seria o fim da nossa jornada pela galáxia. Mas os limites do cosmos ainda estão muito além da nossa vasta Via Láctea. Vamos sair dela agora. Tudo o que você conhece ao observar o céu está dentro da Via Láctea. Uma galáxia espiral com cerca de 105 mil anos-luz de diâmetro. E é como se fosse um país gigante. E nessa analogia, cada sistema estelar seria um bairro, e cada planeta é uma casa. E nossa Terra está bem aqui nessa marcação. Você está aqui. E todas as estrelas que você já viu em uma noite clara não são nenhum por cento de todas as estrelas da nossa galáxia, estimadas em 100 a 400 bilhões de estrelas. Mas é claro que nossa galáxia não é a única. Existem diversas outras por aí. E um exemplo clássico é a galáxia espiral mais próxima de nós. Está logo ali. Vamos visitá-la. A galáxia de Andrômeda, localizada a 2,54 milhões de anos-luz. Está muito longe, mas mesmo assim ainda é visível a olho nu. Basta apenas uma noite clara e o dia certo. Andrômeda é superior à Via Láctea em praticamente tudo. Tamanho, estimado em 220 mil anos-luz, e o número de estrelas, estimadas em mais de 1 trilhão de estrelas no total. E seu buraco negro supermassivo também é bem maior do que o nosso. E como Andrômeda está vindo em nossa direção devido à gravidade,
um dia, melhor, em cerca de 4,5 bilhões de anos, ambas se fundirão em uma única galáxia, destruindo suas formas espirais completamente. Mas como você chamaria essa nova galáxia que se formaria? Via Andrômeda ou Androláctea? E a partir desse ponto, eu quero que você preste muita atenção, pois agora estamos indo definitivo para os limites do universo. Estamos nos afastando de Andrômeda, e como sua luminosidade diminui com a distância, mais galáxias podem ser vistas claramente. Explorar tudo isso que nós chamamos de universo intergaláctico é praticamente impossível para o homem, pois as vastas distâncias e a quantidade incontável de galáxias podem fazer nossa mente se perder perante tudo isso. Talvez uma crise existencial. A verdade é que nossa mente não consegue compreender tal escala, e principalmente as estruturas colossais que existem nesse espaço, como a Grande Muralha Hércules Corona Borealis, o Grande Grupo de Quasares, o Anel GRB Gigante, entre várias outras coisas. E você percebeu que todo esse tempo que fiquei falando, ainda não chegamos nos limites do universo? Mas tudo bem, estamos quase lá. Só mais um pouco. Finalmente, depois de cruzarmos sabe lá quantas galáxias, chegamos ao fim. Mas o que é isso? Depois do universo há um vazio sem nada? Na verdade, não. Olhe para trás. Você vê algumas galáxias, mas quando olha para frente só vê escuridão, certo? O que acontece é que essa região é até onde nós conseguimos enxergar no universo. 93 bilhões de anos-luz. A luz das galáxias que estão ali na frente ainda tiveram tempo para chegar aos nossos olhos. Mas essa região escura não. A luz de quaisquer outras coisas por lá ainda não chegaram aos nossos telescópios. E se não chega a luz, não vemos. E essas galáxias só estão a uma distância maior do que a idade do universo devido à expansão cósmica. O universo se expande e as coisas nele ficam mais longe umas das outras. Então, esse é o limite do universo observável, tudo aquilo que conhecemos, e não do universo ao todo, já que é provável que ele não tenha um limite. Enfim, chegamos ao fim da jornada. Eu vou deixar você curtir um pouco essa visão, só para ver o quão pequeno você é. Mas lembre-se, se você já é pequeno comparado a essa vastidão, todos os seus problemas e adversidades que você enfrenta agora são menores ainda comparados a você. Então, apenas seja maior e mais forte do que eles.